Esse vídeo eu vou tentar explicar por que aqui a gente fala de educação mágica e também fala de esoterismo cristão. Qual a necessidade, o que liga essas duas coisas. Então pode ser que esse vídeo saia um pouco longo. Então senta aí, pega o caderninho, pega a pipoca, pega o café, porque aqui a gente vai tratar de doutrina, a gente vai tratar de esoterismo, de teosofia e o modo como atualmente eu venho construindo todo um sistema, não como verdade absoluta, obviamente, mas como proposta de trabalho, né, como proposta de meditação. Na medida em que o sistema aqui não tem um caráter de verdade absoluta, mas tem o caráter, e isso precisa ficar bem claro, de elemento de contemplação, elemento para meditação, elemento para nossa contemplação e para nosso enriquecimento espiritual. Então, vamos ao vídeo. A primeira coisa que a gente tem que ficar ciente é que é o seguinte, existe o caos, existe o mal, existe o sofrimento. Então, existe a dor, né? Embora nem toda dor seja um sofrimento. E a presença disso, a presença dessa incompletude, a presença dessa falta, vamos dizer assim, faz com que o ser humano desenvolva estratégias para lidar com isso. Primeiro que essa falta revela, de algum modo, que nós estamos separados da totalidade, que houve uma queda, né? Então a presença do mal revela a condição do próprio ser humano. Olha como isso é interessante, da própria criatura humana. Então o mal, ele é a questão radical do espírito, né? Ele é a questão radical do humano, porque ele mesmo já coloca de antemão a condição humana. Então, o ser humano cria o quê? O ser humano cria, inicialmente, meios para contornar o caos, para contornar o mal. E a magia, como a parte operativa da religião, a parte de convocar as forças da natureza para achar água, para curar, para procurar alimento, para ter uma boa colheita, percebe-se então que a magia, inicialmente, principalmente no período até mesmo pré-histórico, né, há registro de práticas mágicas no período pré-histórico, então a magia, ela nasce primeiramente com essa tentativa de aplacar o caos, né? Então o mal é visto como o caos. Num segundo momento da humanidade, né, a magia passa a ser uma magia mais religiosa, no sentido de reparar a queda, no sentido mais espiritual e existencial, vamos dizer assim. E aí nós temos o período da teurgia, nós temos ali o corpus hermético, nós temos ali toda a síntese filosófica do paganismo tardio, né, que vai entender o processo mágico, a teurgia, como uma tentativa de reparar esse afastamento do uno, né, como pensava ali o Plotino, no sentido de nos reconectar à fonte. Então a magia passa a ser também, ter um caráter religioso, um caráter soteriológico, um caráter salvífico. E aí o que acontece? O filósofo alemão Friedrich Wilhelm Schelling, ele quando vai olhar para a história das religiões, e em um determinado momento da filosofia dele, ele entende que é preciso olhar para as religiões e para as mitologias para dar conta do problema do mal, porque o racionalismo filosófico não consegue dar conta desse problema, né, nem Leibniz, nem nenhum desses autores, nem Kant, porque toda a vida eles tentam olhar para o mal e dizer o mal é uma mera ilusão do ponto de vista humano, do ponto de vista da criatura, e do ponto de vista absoluto, obviamente o mal não existe. Não é que essa resposta esteja errada, mas o olhar do absoluto não é o nosso olhar, não é o olhar do humano. Então é preciso uma resposta humana, é preciso integrar primeiramente essa tarefa do mal dentro desse horizonte personalista, existencialista, vamos dizer assim, porque essa resposta de que o mal é uma ilusão, o mal não desaparece enquanto potência, né, enquanto positividade, simplesmente porque do ponto de vista absoluto ele é uma ilusão, vocês conseguem entender? É por isso que as religiões, elas não tratam o mal como ausência, como negatividade, como ilusão, elas personificam o mal, né? Então as mitologias personificam o mal como os deuses do caos. Só que acontece uma coisa diferente. Quando chega a revelação judaico-cristã na história, o mal não é mais o caos, necessariamente o caos, mas um afastamento moral de Deus, né? Uma ideia de queda moral. Então o diabo, ele não é necessariamente o caos, ele é a queda moral. A queda, vamos dizer assim, de um mandamento originário, né, do divino a respeito de como deveria ser conduzida a natureza humana, com a finalidade do homem, do humano, etc. e tal. Então, o que acontece? Então, o cristianismo, com a questão do crucificado, com essa mística do Deus, né, que encarna no humano e que não nega o mal, mas ele atravessa o mal, né, ou seja, ele não só assume a positividade do mal, no sentido de dizer o mal existe, ele é algo dado, mas ele é assumido, né? Então a cruz tem a ver com essa assunção do mal e por isso a redenção é através desse aceitamento da finitude, né? Como se Deus estivesse atravessando a própria finitude do humano, ensinando ele a como atravessar isso. A Edith Stein, que é um filósofo do século XX, vê aí na mística da cruz, o que ela vai chamar de ciência da cruz, como uma resposta mais profunda e talvez a resposta final, né, que seja possível ao mal, do espírito humano, né? Ou seja, o humano tem a possibilidade da transcendência e a mística da cruz é uma possibilidade de transcender o mal. Até aí tudo muito interessante, muito profundo, né? A gente passou aqui por Schelling e percebeu que o cristianismo representa uma nova resposta histórica do espírito humano ao problema do mal. Vemos aqui na Edith Stein, né,
o quanto essa mística da cruz, do ponto de vista existencial e fenomenológico, seja uma possibilidade de transcendência, né? Só que nos falta ancorar agora essa mística da cruz, que tem como raiz a alma, o mundo anímico, a interioridade, é muito agostiniano, com o hermetismo, a magia, a metafísica, toda essa coisa da natureza, né, da natureza como um livro sagrado, de Deus expresso nas formas naturais, porque o nosso mundo precisa se reconectar com o mundo, com a natureza, né, com isso que está aqui. A gente perdeu essa conexão fundamental com o mundo, né, por isso que nós estamos alienados, estamos alheios, né, e as crises climáticas, enfim, geradas por esse modo de vida, né, de produção que vê a natureza meramente como objeto de lucro, etc. e tal. Então a gente precisa de um resgate, um reenxertamento dessa mística da cruz com alguma perspectiva de uma filosofia da natureza, né? Então, e aí entra a minha reflexão. Porque eu penso que dos esoterismos cristãos, e o cristianismo tem um esoterismo também, tem uma mensagem mais profunda, mais universal, mais tendente a uma filosofia, né, que transcende inclusive a própria institucionalidade do cristianismo. Então, quando a gente fala de esoterismo cristão, a gente está falando disso, a gente está falando de uma corrente heterodoxa que desafia sempre a teologia dominante e que aponta para essa reconexão do cristianismo com a verdade do próprio mundo, a verdade da história, a verdade das religiões, etc. e tal. E aí a gente pode pensar em uma queda, né, vamos dizer assim, não só do humano, mas da própria instituição igreja, né, através da igreja católica, da igreja protestante, a queda da igreja católica, e aí é necessária a reforma protestante, e a queda da reforma protestante, e aí surge o rosacrucianismo como reforma dentro da reforma, e aí hoje em dia nós experienciamos a queda do próprio rosacrucianismo, uma certa banalização do que é o rosacrucianismo, transformando aí muito em ordens, em maçonaria, uma coisa meio maçônica, uma coisa muito comercial também, em alguns pontos, muito tanto fantástica, tanto muito alinhado com a sociedade teosófica, negócios marráticos, enfim. Podemos falar de uma crise da instituição Rosa Cruz, e aí nós podemos pensar agora um momento pós-Rosa Cruz, esse é o momento que eu proponho, em que a gente pegue todas as manifestações do esoterismo cristão, desde o gnosticismo de Alexandria, passando pelo hermetismo cristão de Pico de la Miranda, Marcílio de Ficino, passando pelo hermetismo ocultista de Levi e Papus, né, e combinando agora na perspectiva pós-Rosa Cruz, em que sentido? Pegar a metafísica e a teosofia e a mística do Jacob Boehme, do Christoph Oettingen e do Franz Bardea, que são as raízes místicas da filosofia da natureza e da filosofia da revelação também, e do Schelling, né? Então o Schelling, ele desenvolve uma filosofia da revelação que, no fundo, mostrar como o absoluto está falando através da revelação cristã em chaves profundas da redenção sobre o mal na história, como o espírito humano pode transcender isso, e por isso que isso supera uma resposta meramente racionalista, né? O Schelling tardio, ele está criticando o racionalismo, o idealismo, e está se aproximando de o que ele chama de uma filosofia positiva, mas enfim, isso é outro assunto, tá? Então, o que acontece? Então é possível, talvez, refundar uma doutrina universal do esoterismo cristão, tendo como base a cristologia do Schelling, né? Essa filosofia da revelação, toda ali a riqueza conceitual e filosófica do Schelling, né? E também pegar as raízes ali, né, da construção desse pensamento, que nada mais é do que, todo mundo sabe, Jacob Boehme, Christoph Oettingen, né, o teólogo pietista, que é muito pouco falado aqui nas redes sociais, muito pouco. Eu acho que o primeiro vídeo em português que eu fiz foi recentemente sobre ele, vou fazer mais. E o Franz Bardea, que era o seu colega ali, né, justamente nessa transição do Schelling ali, né, de um sistema do idealismo transcendental para a questão da liberdade, do mal, né, ali o Bardea estava muito próximo disso, essa virada teológica, religiosa, alguns falam, né, do Schelling, que não é bem isso, na verdade, né? Na verdade, ele entende que tem preocupações mais radicais, que são preocupações mais comuns à religião e à mitologia, né? E aí a razão teria que se abrir para essa dimensão extralógica do real e, portanto, ouvir, né, o que tem a mitologia e a religião a falar sobre essas grandes questões do espírito, uma delas a questão do mal, né? Então a minha proposta é essa, a minha proposta é a fundação de uma doutrina universal do esoterismo, baseada na cristologia do Schelling, e, portanto, aí vai ter uma cristologia, tem que ter uma mariologia, tem que ter uma apostologia, uma eclesiologia, uma soteriologia, né? Então, tudo isso, obviamente, ainda está em construção no sentido dos pormenores, né? Mas os princípios mais fundamentais já estão aqui lançados, né? Então, a minha proposta é justamente pensar o esoterismo, a necessidade de pensar o esoterismo cristão é justamente pelas chaves místicas e mágicas que estão implícitas ali, e a necessidade, vamos dizer assim, de pensar a essência desse pensamento cristão esotérico cristão, no sentido de
trazer uma nova luz histórica, uma nova fase, onde nós podemos, vamos dizer assim, pensar e estruturar toda uma liturgia. Aí qualquer um vai estruturar sua liturgia, seu caminho em relação à mística cristã, mas quando ele pensar em termos esotéricos dentro do cristianismo, ele vai encontrar, vamos dizer assim, umas diretrizes fundamentais para que ele possa estar seguro dos fundamentos, né, vamos dizer assim. Obviamente não como uma verdade universal, mas como um material para meditação, um material para contemplação, né, um material para reflexão, né. Então, como uma poesia, um poema, né, como uma poesia. Então, essa ideia de que não seria um sistema da verdade absoluta, dogmática, mas um caminho, uma proposta, um fragmento, um pensar, uma poesia, um poema, uma espécie de, vamos dizer assim, de narrativa possível, uma narrativa filosófica, vamos dizer assim, do que poderia ser o esoterismo cristão. Entende como é que é? E a necessidade de pensar o esoterismo cristão é justamente de pensar da queda de Lúcifer, a queda do humano, a queda da igreja, tanto católica como protestante, o renascimento Rosa Cruz e a queda do próprio rosacrucianismo, e agora o nascimento, vamos dizer assim, de uma reforma filosófica, Anael Queiroz, sou eu, em relação a toda essa herança dos esoterismos cristãos que surgiram ao longo da história. A possibilidade de pegar a filosofia, a cristologia do Schelling e aplicar aqui ao campo do esoterismo cristão como resposta ao problema do mal, né? Ou seja, como esse esoterismo cristão, ele não vai colocar de fora a magia, mas ele vai encontrar a magia como a sua filosofia da natureza, né? Ele vai encontrar a mística da cruz como a sua filosofia do humano, né? E a cruz é o símbolo do humano, né? Na medida em que é o vertical e o horizontal. E ele vai encontrar no Apocalipse, né? Enxertado aí, vamos dizer assim, da metáfora com os arcanos maiores do tarô, que é um insight muito interessante do Eliphas Levi, que é uma fase do esoterismo cristão ao longo da história, uma fase mais contemporânea, mais moderna, entender a história tanto do desdobramento alquímico da alma, como os processos históricos, né, da revelação a partir dos arcanos do tarô. Então seria, vamos dizer assim, uma filosofia da história do esoterismo cristão. Então ele teria 3 dimensões: uma filosofia da natureza, e aí são as chaves mágicas, né? Na medida que a natureza e a magia estão muito ligadas, né? A magia é como que uma filosofia da natureza, e aí nós temos o humano, uma filosofia mística, uma filosofia da mística, uma filosofia de tudo isso que a Edith Stein estava falando, de ciência da cruz, né? De processo da alquimia espiritual, e aí uma filosofia da história também, que é o processo do desvelamento absoluto ao longo da história, e aí, claro, vai falar das mitologias, das religiões, da modernidade, e trazer esse diagnóstico intrínseco. Isso seria uma doutrina universal do esoterismo cristão, e daí se deduziria, né, tanto uma mariologia como uma apostologia, e no fim uma liturgia, uma possível liturgia, né, da medida que a própria liturgia seria um ato poético também, né, seria um ato poético sagrado de construção e de elaboração de vivências, né, de viver a doutrina, viver essa reflexão de uma maneira lúdica para nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento e para a nossa fortaleza espiritual. Entenderam? Eu vou desenvolver isso ao longo dos vídeos, fiquem tranquilos se vocês não entenderam agora. Qualquer coisa pode comentar aqui nos vídeos que eu respondo.